Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o 5G, tá? Mais especificamente sobre o FWA, que é uma nova tecnologia aí que está surgindo, digamos assim, não no mercado, né? Uma tecnologia que já é conhecida, mas por conta aí da implementação e ativação do 5G em todo o Brasil, tá? O FWA ele surge aí, ou ganha força, digamos assim, como uma arquitetura de rede ou como uma forma de conectar o cliente, né, o cliente final ali por meio da rede móvel e entregar altas velocidades para o cliente final, né, lá na residência dele. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como que funciona o FWA, tá, o acesso fixo sem fio, e como ele promete aí entregar conexões aí de banda larga, tá bem diferente aí daquela conexão móvel que a gente usa geralmente nos chips, né, dos nossos celulares, tá bom? Só que antes de iniciar aqui no conteúdo de fato, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse. Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FWA, tá? Que em tradução livre aí da sigla seria acesso fixo sem fio, tá? E a gente vai desvendar aí como que ele funciona e como as operadoras aí pretendem atender o cliente final e entregar planos aí, digamos assim, né, larguras de banda de 300, 400, 500 megabits por segundo usando a rede móvel, tá bom? Vamos já para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só, por conta do 5G, que no caso aí, quando a gente fala do 5G, estamos falando da quinta geração da telefonia móvel, tá? A tecnologia FWA, como eu citei, ou acesso fixo sem fio, tornou-se bem popular, tá? Não é que o FWA não existisse, tá? Muitas operadoras aí já utilizavam redes FWA com CPEs, tá? Que são os equipamentos que são entregues para o cliente, para entregar uma conectividade de banda larga dentro da casa do cliente, usando a infraestrutura de rede móvel, ou seja, as torres, os rádios aí do 4G, por exemplo. Só que agora com a chegada do 5G, tá, que é a quinta geração da telefonia móvel, como eu citei, que entrega aí latências baixas, maior largura de banda, tá, e um maior desempenho de rede no sentido geral, o FWA ele ganha força justamente por se tornar uma solução aí que é bem interessante para atender o cliente final, principalmente quando o operador e o provedor não quer trabalhar lançando cabos, como por exemplo a fibra óptica, tá? Ou lançando muitos cabos, tá? Que mesmo no FWA, em algum momento vai ser necessário o uso de cabo. Então vejam só, por que o FWA tem se tornado mais popular ainda? Ele permite conexões de banda larga, usando justamente a rede móvel, né, em especial aí o 5G, sem a necessidade de cabeamento extenso, ou cabeamentos extensos, tá? Então aqui, por exemplo, eu trouxe uma ilustração bem básica, pessoal, do que seria o FWA, para a gente iniciar, tá? Vejam que aqui eu tenho a estação base, tá? Que seria, em outras palavras, a torre, todo aquele conjunto, né, BBU, torre, cabeamento, os painéis, os rádios lá que ficam na parte de cima da torre. Então aqui eu tenho toda a infraestrutura relacionada à transmissão de sinal para os clientes, tá? E na casa do cliente, pessoal, em vez de ter aí um roteador Wi-Fi ou uma ONU, no caso de fibra óptica ou ONT, a gente vai ter aí o que a gente chama de CPE, tá? O que seria o CPE, pessoal? O ACPE. Ele é um equipamento de rede ativo, tá? Que fica na casa do cliente, ou seja, ele precisa ser ligado na tomada, que vai receber um SIM card, ou seja, um chip, né? Ele vai receber um chip aqui e ele vai ter uma linha, né? Vai ativar uma linha móvel que vai sincronizar com a estação base, ou seja, com os rádios da torre. Então veja que esse equipamento lá dentro da casa do cliente, ele vai se conectar com os painéis ou com os rádios da torre e você vai ter uma conexão sem fio entre a residência do cliente final e a torre, muito semelhante com o que acontece com o seu celular, tá? Por meio de um chip, tá bom? E na casa do cliente, pessoal, a CPE, ela vai funcionar basicamente como um roteador convencional que a gente já conhece. Ela tem a interface wireless, ou seja, ela vai distribuir o Wi-Fi para os equipamentos se conectarem internamente, além de ter também portas LANs, onde você vai poder puxar um cabo para um switch, para um roteador, para um computador, para uma TV e poder utilizar sem problemas, tá? Aí você pode se perguntar, Henrique, mas quais são as velocidades médias aí que a gente pode atingir na CPE? Isso é algo muito relativo à frequência, né, que a gente vai já comentar, as frequências, na verdade, utilizadas
pela operadora móvel, só que de forma resumida, se tratando do 5G, larguras de banda aí como 300, 400, 500, 600, 700 megabits por segundo são larguras de bandas aí totalmente possíveis, né, na entrega ali para o cliente final. Lembrando que isso vai depender muito dos equipamentos conectados, tá? Vai depender muito da frequência aqui, ó, que a gente vai já comentar, que a operadora está usando para enviar sinal da torre para a CPE e também outros fatores externos, como a distância que o cliente está da torre, tá bom? Então vamos aqui mais adiante. Vejam o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho uma imagem muito parecida, só que aqui eu já falo mais de um viés um pouco mais técnico, na verdade. Vejam que aqui, ó, a gente usou nesse exemplo a banda 40. Tá? O que seria a banda 40? É a faixa de frequência utilizada pelo 5G que fica na casa ali, ó, ou na frequência de 2.3 GHz, ou seja, de 2.300 MHz a 2.400 MHz. Então essa daqui é uma das faixas de frequências aí que podem ser utilizadas, né, pelas operadoras, aí a operadora que tem a licença, né, para operar com essa faixa de frequência, e ela vai utilizar para mandar sinal, para enviar sinal da torre até a CPE que está na casa do cliente. E assim como na fibra óptica, pessoal, a CPE, o equipamento que fica na casa do cliente, ele vai ter ali um sinal mínimo de operação, tá? Ou na verdade, sinal mínimo e máximo, né? Vai ter aquela faixa, a range de sinal. Por exemplo, a gente fala muito sobre fibra óptica aqui no canal. E quando eu falo de fibra óptica, tem muitas redes ali, principalmente GPON, que quando a gente faz o cálculo de rede, a gente chega à conclusão que o sinal médio ali dos clientes é menos 20, por exemplo, menos 20 dBm. Seria o sinal ideal para aquela rede, digamos assim. Lembrando que isso vai variar no nível de splitagem e tudo mais. Aqui na rede móvel, pessoal, a faixa comum padrão de operação aí no 4G e 5G é de menos 65 dBm a menos 110 dBm de potência. Ou seja, a CPE, lá na casa do cliente, né, lá no cliente final, ele deve ficar com faixa ali de operação de menos 65 a menos 110 dBm de potência. Tá? Se ele ficar aqui mais próximo de zero, eu vou ter um sinal muito forte, e se ele ficar mais distante de zero, né, porque são negativos aqui os números, a gente vai ter um sinal mais fraco. Por exemplo, menos 115, menos 120 é praticamente sem sinal. Já seria uma conexão ali muito problemática para o cliente final, tá bom? E sobre a estruturação dentro da casa do cliente, como eu citei, a CPE ela funciona muito como um roteador Wi-Fi, como um roteador wireless. Veja que a gente tem aqui a CPE, tá? Ela vai ter ali as interfaces LANs, que são justamente rede local, onde a CPE, pessoal, ela possui um gateway como um roteador, tá? Por exemplo, aqui o 92.68.0.1 e ela possui o servidor DHCP dela, tá? Que aqui, como é um /24, tá liberando aí de cerca de 254 IPs, digamos assim, contando aí com broadcast, contando com gateway, contando com os IPs que vão ser disponíveis para os equipamentos. Aqui no caso ele está contando ó, do 92.68.0.2 ao 92.68.0.254. Então veja que a CPE, como eu citei, vai receber sinal da torre, vai distribuir o Wi-Fi dentro da sua casa, sem você precisar de outro roteador, e vai possibilitar também a conexão cabeada para equipamentos, né? Seja computador, TV, enfim. Aqui no exemplo eu até joguei aqui ó, o cabo que vem da LAN da CPE em um switch, por exemplo. Poderia ser um roteador, eu joguei aqui no switch, tá? E eu posso puxar cabos de rede aqui ó, para vários equipamentos na minha rede que eles vão ter internet normalmente, por conta do DHCP, né? O servidor DHCP ativo na CPE, e por conta da interface WAN dela que se conecta à torre sem fio usando aí as frequências do 4G ou 5G atualmente. Tá bom, galera? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouco mais sobre o FWA. Caso você tenha curiosidade aí sobre 5G e FWA, eu tenho um curso aqui no canal, gratuito, tá? Mas se você quiser outros vídeos específicos, deixe aí nos comentários que assim que possível a gente vai estar verificando e criando, tá bom? Até a próxima!